Fala pessoal, e aí, belezeira? Tudo bom, futuros universitários? Vamos então para mais uma aula hoje. Hoje nós vamos falar de um assunto super legal, agradável, divertido. Vamos falar de histologia vegetal, meus queridos. Mas antes, vocês curtiram o fundo? Olha que legal o fundo, ó, show de bola esse fundo. E o foguinho aqui embaixo, ó, o foguinho aqui embaixo, ó, show de bola. Tô aprendendo a mexer nesse negócio, tô ficando bom nessa treta. Bom, vamos lá então, meus queridos. Vamos começar a nossa aulinha de hoje falando de histologia vegetal e o nosso assunto é tecidos adultos, né? Os tecidos que já passaram por um processo de diferenciação. Lembrando que os tecidos jovens, os tecidos embrionários, são tecidos indiferenciados. O que isso quer dizer? Que todas as células dos tecidos jovens podem sofrer diferenciação e se transformar em um tecido adulto com função específica, tá? Então aqui nós estamos falando dos tecidos adultos, daqueles que já possuem suas funções, tá bom? Bom, quanto a esses tecidos, a gente divide ele em categorias relacionadas à função, né? Então a gente tem tecido de revestimento, de condução, de sustentação, tecido de preenchimento e misturado com esses quatro tecidos, a gente encontra tecidos secretores e excretores, tá? Então os tecidos secretores e excretores, eles estão espalhados por dentro dos tecidos de revestimento, condução, sustentação e preenchimento. Nós vamos discutir isso mais adiante nos próximos slides, tá bom? Então, quando a gente for falar de revestimento, nós vamos falar de epiderme, periderme, condução, xilema e floema, sustentação, colênquima e esclerênquima, preenchimento, a gente vai falar do parênquima clorofiliano, de reserva, aerífero, aquífero. Quando a gente for falar de tecidos secretores, nós vamos citar os exemplos dos hidatódios e dos pelos secretores. Lembrando que os hidatódios e os pelos secretores são encontrados em tecidos de revestimento. Tá? Então, são tecidos secretores encontrados na epiderme. Fechou, queridos? Belezeira? Carreguei no sotaque agora, hein? É nóis. Vamos para mais um slidezinho, meus fofos. Olha lá. Então, vamos começar pelo tecido de revestimento, tá? Quais são as principais funções de um tecido de revestimento? É lógico, como o nome já diz, eles revestem a parte externa do vegetal, né? Os tecidos de revestimento têm a função de separar o meio interno do vegetal do meio externo, tá bom? É uma camada de tecido que separa o meio interno do meio externo. E essa camada de tecido normalmente oferece proteção para esse vegetal. O vegetal fica protegido das intempéries ambientais do meio, tá legal? Outra função que a gente encontra nos tecidos de revestimento, até por conta de alguns anexos que nós vamos ver daqui a pouquinho, anexos epidérmicos estes, são as trocas gasosas. Sim, né? A gente sabe que o vegetal precisa respirar. Então ele retira do ambiente oxigênio e, após efetuar a respiração celular aeróbica, ele produz CO2 e libera esse CO2 na atmosfera através da respiração, tá? A gente também sabe que a fotossíntese usa o CO2 atmosférico, tá? Para poder produzir a glicose. Então a planta retira o CO2 da atmosfera, né, através dos processos de troca gasosa e libera como produto da fotossíntese o oxigênio. Tá joia? Outra função de tecido de revestimento é a secreção de substâncias químicas, muitas delas importantes para atrair o agente polinizador, ou então para poder evitar a predação, evitar a herbivoria, né? E aí a gente entra na função de defesa, né? A epiderme tem a função de defender o vegetal contra os possíveis seres vivos que deles queiram se alimentar, né? Muito bem. Então vamos aqui para o próximo slide, a gente vai falar um pouquinho da epiderme. Lembrando, a gente viu lá em tecidos jovens, né, que o tecido jovem, o tecido meristemático, que dá origem à epiderme, é o dermatogênio, tá bom? A gente encontra epiderme em todos os órgãos do vegetal. Todo órgão vegetal tem epiderme, não tem jeito. Tá legal? Às vezes uma camada unistratificada, às vezes uma camada pluristratificada, dependendo da espécie do vegetal, mas a gente encontra em todos os órgãos desses seres vivos a epiderme, tá bom? Quais são as estruturas que a gente encontra na epiderme? As lenticelas e o retidoma, nós vamos falar daqui a pouquinho, e aí vem o mais importante, né, que são os anexos. Dentro dos anexos vamos discutir estômatos, acúlios, papilas, tricomas, cutículas, suber e hidatódios. Nós vamos discutir cada um desses anexos e cada uma dessas estruturas
agora. Vamos lá, queridos, vamos lá. Bom, falando de estruturas, o que são as lenticelas? Bom, as lenticelas elas se localizam no suber, lembrando que o suber é a casca da árvore, né? É um tecido morto. Esse tecido morto na casca, no tronco da árvore que a gente encontra, o suber, ele possui pequenos orifícios, pequenas aberturas, e essas aberturas a gente chama de lenticelas, tá legal? Elas são responsáveis por promover as trocas gasosas. Lembre-se, essas trocas gasosas têm a ver com respiração e não com fotossíntese, já que o caule de um tronco não tem clorofila, portanto não faz fotossíntese, tá? Então a troca gasosa é relacionada à respiração, tá? Promove a areação, o arejamento do vegetal. Tudo bem? Você repara aqui na figurinha, né? Você tem aqui o vegetal cortado de forma transversal, aqui você tem o suber, e essa abertura aqui ó, no suber é o que a gente chama de lenticela. Tá? Um corte lateral, a gente observa aqui um corte lateral, olha lá, ó, transversal também, aqui você está vendo corte transversal, olha aqui a lenticela aberta, ó. E é a epiderme, é um rompimento da epiderme, promovendo a troca de gases do ambiente para o vegetal, arejando o vegetal. De novo, essa troca de gases não tem a ver com a fotossíntese. Fechou? Belezinha? Vamos para o próximo, então, meus fofos queridos. Aqui o ritidoma, né? Você já deve ter visto o pé de jabuticaba. O pé de jabuticaba é muito comum você ver essas cascas aqui, ó, soltando. Outra planta que solta muito essas casquinhas são o pé de goiaba, né? O pé de goiabeira também solta muito. Aqui em casa eu tenho o pé de pitanga, e o pé de pitanga também tem muitas dessas casquinhas liberando, sendo soltas, né? Na realidade, é o desprendimento do suber, né? É quando o suber se desprende do tronco, se desprende do caule da planta, né? E aí forma essas cascas, essas placas, tá legal? A isso a gente chama de ritidoma, meus queridos. Olha lá. Agora nós vamos falar de um muito importante. Esse é importante. Esse aqui você não pode esquecer nem a porrete. É um anexo epidérmico responsável pela transpiração, o estômato, tá? E quando a gente for falar de transpiração vegetal, e não demora muito, nós vamos discutir profundamente o estômato, tá? Agora a gente vai só apresentar ele para vocês verem como é que ele é. Bom, a função dele principal é troca gasosa, né? Então ele participa tanto da respiração celular, obtendo oxigênio da atmosfera e liberando CO2, como ele também participa da fotossíntese, né? Porque ele obtém o CO2 da atmosfera e libera o O2 produzido na fotossíntese. É fundamental a existência do estômato para que ocorra a transpiração vegetal. Lembrando que a transpiração vegetal ocorre não só pelo estômato, mas também por uma camada chamada cutícula, que nós vamos discutir já já, tá? O estômato ele permite a liberação pela planta de água na forma gasosa. Tem que ser na forma gasosa, tá? E isso auxilia profundamente o processo de condução de seiva bruta, que a gente vai ver quando a gente for falar de condução, tá bom? Então, os estômatos são fundamentais para a realização de trocas gasosas, para a realização de transpiração vegetal e para auxiliar no processo de condução de seiva bruta. Tudo bem? Belezinha? Lembrando que agora a gente só está apresentando esse anexo epidérmico para você. Nós vamos falar dele com muito mais profundidade daqui a algumas aulas, tá joia? Olha lá. Acúlio, né? Você já deve ter recebido de presente em algum momento da sua vida rosas, né? Espero que sim. Sendo menino ou sendo menina, não importa, né? Receber rosa é sempre gostoso, é sempre legal. Eu ganho rosa, eu fico feliz pra caramba, tá? Aí você, quando você pega o buquê de rosa, normalmente você espeta a mão, né? Aí você comete um erro. Você fala, nossa, espetei a mão no espinho da rosa. Negativo. A rosa não possui espinho no seu caule. O que ela possui é um desenvolvimento da epiderme, um anexo epidérmico em forma pontiaguda. Né? Essa forma pontiaguda a gente chama de acúlio, né? Lembrando que o espinho ele é parte integrante do caule, já o acúlio não, ele é parte integrante da epiderme. O acúlio, ao contrário do espinho, não possui vasos condutores de seiva. Tá? O espinho tem xilema e tem floema, ele é vascularizado. Já o acúlio não. Tanto é que ele é muito fácil de ser destacado da planta. Se você pegar e apertar ele, você puxar, você destaca ele da planta com muita facilidade.
Para que ele serve? Normalmente para defesa do vegetal contra a herbivoria, contra a predação. Uma outra planta em que a gente encontra bastante acúlio é na paineira, né? Para quem não sabe, paineira é uma árvore cujo fruto ele forma uma espécie de algodãozinho. Os antigos usavam muito esse fruto para fazer travesseiro, né? Travesseiro, mas era ruim porque quando lavava o travesseiro virava um furdurço, né? Então hoje em dia não se faz mais isso, mas os antigos faziam, tá legal? Então acúlios. As papilas também são anexos epidérmicos, né? Em que você está vendo elas aqui, ó. Lembrando que, voltando às rosas, quando você pega uma pétala de rosa e segura ela na mão, ela tem um aspecto aveludado, né? Ela tem um toque aveludado. Quem confere esse toque aveludado a ela são as papilas, tá legal? A gente encontra elas em amor perfeito, em rosas e por aí vai. Todas as pétalas que têm esse caráter aveludado têm papilas, né? São pequenas elevações, nós estamos vendo aqui, parece uma cadeia de montanhas, né? Mas lembrando que essa imagem é microscópica, viu? E os tricomas? Tricoma, em português, quer dizer pelo, tá? Tricoma quer dizer pelo. E esses pelos podem ter várias funções, tá? Lembrando que tricoma é um anexo epidérmico e dependendo de aonde ele está, em que órgão da planta ele está, ele vai ter uma função, tá legal? Então a gente tem pelo responsável por processos de absorção de água, a gente tem pelos responsáveis para evitar a transpiração, portanto ele diminui a desidratação do vegetal. Existem pelos que são responsáveis pela defesa do vegetal contra a herbivoria, tá? Existem pelos que auxiliam no processo de disseminação de sementes. Você já deve ter andado no meio do mato e grudou uns carrapichos na sua calça, né? Esse carrapicho, se você olhar no microscópio, ele é lotado de pelos, ó, como este aqui, ó, esse pelinho aqui que você está vendo, ó. Para que serve esse pelo com essa forma? Ele serve para grudar em você. E ao grudar em você, você caminhando, né, você dispersa a semente, você ajuda a dispersar a semente e isso é uma vantagem para a planta, né? Então esse anexo epidérmico pode adquirir várias funções. Em plantas carnívoras, por exemplo, como é o caso que a gente está vendo aqui embaixo, ó, ela possui vários pelos e esses pelos possuem uma secreção pegajosa. Para quê? Para que quando o inseto pouse ali, ele fique preso nessa secreção e a planta carnívora, ela que consiga capturar esse inseto e obter o nutriente que ela não retira do solo, tá? Lembrando que plantas carnívoras fazem fotossíntese, viu? Ela só consome os pequeninos insetinhos porque o solo é muito pobre em nutrientes. Fechou? Vamos para o próximo aqui, meus queridos. Olha lá. A cutícula. O que é a cutícula? A cutícula é uma camada de cera, portanto um lipídio, portanto impermeável. Essa cera é chamada cutina e ela fica sobre a epiderme superior das folhas. Você já deve ter reparado, quando você pega uma folhinha, a superfície dela aqui em cima é muito brilhante, enquanto a superfície dela aqui embaixo é opaca. Por que a superfície aqui é brilhante? Porque aqui eu tenho uma camada de cera chamada cutina, formando uma estrutura epidérmica chamada cutícula. Como é cera, é lipídio, é impermeável à água. Então isso evita o processo de transpiração física da planta, né? Aquela transpiração que a planta não controla, né? Que é devida ao excesso de calor do ambiente, ao excesso de luz que chega do sol na terra, né? Então, essa transpiração é a evaporação da água contida na planta. Se quiser, você até faz um teste, pega um pouquinho de detergente, passa numa espuminha, depois pega uma folha, tá? Não pode tirar a folha da planta. Se você tirar a folha da planta, ela vai morrer de qualquer jeito. Passa um pouco de detergente e passa uma espuminha do lado macio da espuminha e limpa essa camada de cera que tem em cima da folha. Você vai ver no dia seguinte que essa folha secou. Por que ela seca? Porque ela transpira a água de forma física. Transpiração essa que ela não controla. A transpiração cuticular, inclusive, ela representa só 10% de todo o processo de transpiração do vegetal. Então isso é bom para a planta, já que só 10% da transpiração está fora do seu controle, né? Lembrando que os outros 90% de transpiração são encontrados, a gente vê essa transpiração, esses 90% controlados pela planta, nos estômatos. E nós vamos discutir isso no futuro, tá bom, meus queridos? Então vamos lá, vamos a mais um slidezinho. O Suber, ele é originado, tem que lembrar, né, que é o tecido que dá origem a ele, é um tecido jovem, né, é um meristema secundário, significa um tecido que já foi adulto e voltou a ser jovem, né, um meristema secundário esse chamado
felogênio. Então, quando o felogênio se divide, se multiplica, sofre mitoses no sentido centrífugo, ou seja, do centro do caule para a parte mais externa, dá origem ao suber. Suber, esse é um tecido de proteção. O suber é um tecido morto, inclusive o suber foi o tecido que o Robert Brown, o primeiro homem a observar uma célula em microscópio, né? Foi esse o tecido que o Brown viu. E o que o Brown viu, na realidade, foram paredes celulares vazias, porque as células do sub são mortas. Por isso ele chamou de célula. Na realidade, como ele era em inglês, ele chamou de cell. Cell, em inglês, que significa cela. Cela, aquele lugarzinho onde a gente coloca as pessoas que cometem crimes, então, é uma caixinha pequena, tá? Esse nome é equivocado, a gente sabe disso, mas por força do uso ele acabou ficando, né? Então, por que a célula do suber é morta? Porque tem muita suberina, uma substância química que a gente encontra na parede celular dessa célula. E a célula fica tão hermeticamente fechada, sem contato com nenhuma outra célula, ou até mesmo com o meio externo, que ela acaba morrendo, tá? Não se esqueça, o suber é um tecido de revestimento que tem por função proteger a planta, né? Proteger o caule, proteger o tronco, tanto contra processos físicos como contra processos químicos, tá? Processos mecânicos, processos térmicos. Então, o suber é um tecido de revestimento que promove a proteção. Tá legal? Firmeza? Vamos que vamos. Vamos para o próximo slidezinho, então. Os hidatódios, né? Então, quem faz a transpiração vegetal para valer é o estômato. Lembrando que o estômato permite o trânsito de substâncias, o trânsito de água na forma de vapor, né? Já o hidatódio não. O hidatódio permite a liberação de água na forma líquida. Então, estômato libera água na forma de vapor. Hidatódio libera água na forma líquida, tá? O estômato a gente chama de transpiração vegetal. O hidatódio a gente chama de gutação. Na realidade, os hidatódios são estômatos que sofreram processos evolutivos e se transformaram em algo que permitisse a liberação de água na forma líquida, tá? Aqui você vê eles bem bonitinho, né? Aqui tem o poro do hidatódio e aqui toda a estrutura do hidatódio. Esse monte de feixe azul aqui que você está vendo são os feixes liberolenhosos, né? Aqui a gente tem xilema e floema, tá? Então o excesso de água vem para cá e é liberado na forma de gutação. Você vê isso de manhã cedo em algumas plantas na forma de orvalho, né? Muito bem, vamos para o próximo slide. Vamos falar um pouquinho agora sobre tecido de condução. Nós estamos falando agora do xilema e do floema. Tá? Isso é importante, a gente vai precisar desse conhecimento no futuro. Tá? Quais são as funções dos tecidos de condução? Transporte de seiva, tanto bruta quanto elaborada. Lembrando que a seiva bruta é feita de água e sais e a seiva elaborada é feita de glicose. A seiva bruta é a água e os sais retirados do solo pelas raízes, tá? A seiva bruta é isso. Já a seiva elaborada é o produto da fotossíntese. A seiva bruta é conduzida pelo xilema, já a seiva elaborada é conduzida pelo floema. Esses dois tecidos, eles possuem uma grande quantidade de lignina. É uma substância química que confere sustentação, estrutura, robustez, rusticidade ao tronco do vegetal, tá bom? Então, além de processos de condução de seiva, o tecido de condução gera sustentação, torna o caule, faz com que o caule seja ereto, seja robusto e sustente os galhos e as folhas, ou as flores, ou os frutos, dependendo da época do ano. Tudo bem? Bom, quanto ao floema, lembrando que o floema tem um outro nome, viu? Então esse nome você precisa saber, porque ele pode cair numa prova de vestibular. Esse outro nome do floema é o líber. Ele é feito de células vivas, como eu já disse, conduz seiva elaborada, que é o produto da fotossíntese, e aqui no nosso esqueminha ele está em azul, né? Então você repara que o floema ele é periférico, tá? Ele fica na periferia do caule, ele fica do lado periférico. Inclusive, o pessoal, quando quer eliminar uma árvore, né, faz o tal do anel de Malpighi. O que consiste o anel de Malpighi? Você promoveu o corte de uma secção transversal, né, cilíndrica. Você corta essa camada aqui, ó, que você está vendo aqui. Você corta isso aqui, você faz um corte lateral aqui, ó, e arranca tudo esse lateral. Quando você arranca essa lateral, você está arrancando o floema. E ao arrancar o floema, a seiva elaborada não chega na raiz. A raiz, então, fica desnutrida e acaba morrendo, levando a planta toda à morte, tá bom? Não façam isso, é tadinha das plantas, não faz isso não. Tá? Eu não mato nada, nem mosca, imagina a planta, né? Muito bem.
os tipos de células que a gente encontra nesses tecidos, né, nos tecidos de condução. Quando a gente está falando de pteridófita, a gente chama a célula do tecido de condução de elemento crivado. Tecido de condução é esse, que é o floema. Quando a gente está falando de gimnosperma, é a célula crivada. Quando a gente está falando de angiosperma, a gente está falando de elemento de tubo crivado. Tá? Essa célula, o elemento de tubo crivado, inclusive, possui uma placa nas suas extremidades que a gente chama de placa crivada. Tudo bem? E todas essas células tecnicamente, teriam que ser células mortas, mas não são células vivas. Por quê? Apesar de elas não terem metabolismo, elas são ametábolas, não tem metabolismo as células do floema. No entanto, elas são vivas, porque elas, principalmente nas angiospermas, elas são acompanhadas de uma célula chamada célula companheira. Essa célula sim tem metabolismo e oferece nutrientes para o elemento de tubo crivado encontrado nas angiospermas. Você pode observar ela aqui, ó. Olha aqui, ó. Então aqui você tem o elemento de tubo crivado, tá? É uma célula de floema da angiosperma e aqui a célula companheira. Essa célula companheira, ela tem núcleo, portanto ela tem metabolismo. Então ela oferece nutrientes ao elemento de tubo crivado, ela controla o metabolismo do elemento de tubo crivado e por aí vai. Daí o elemento de tubo crivado acaba sendo uma célula viva, tá bom? Só para não esquecer, floema sobe e desce. A condução do floema é para cima e para baixo. Repara aqui na figurinha, ó. Então a fotossíntese, ó. O que está acontecendo aqui? Ó? Sobe o produto da fotossíntese para alimentar a planta para cima e desce o produto da fotossíntese, ó, desce para alimentar as raízes. Então, no floema, o trânsito é para cima e para baixo, hein? Tira da sua cabeça esse negócio de que o floema só desce. Não, o floema desce e sobe, viu? Isso já caiu em vestibular e pegou muita gente no contrapé. Tá legal? Vamos falar então um pouquinho do xilema. Qual é o outro nome do xilema? Lenho. Tem que saber? Tem que saber. Lenho. Tá? O lenho já é feito de célula morta. A parte interna de todo o caule, de todo o tronco, ela é completamente morta, tá? Porque ali a gente tem as células do xilema. Lembrando que quanto mais ao centro do caule, maior é o número de células mortas. Tanto é que muitas vezes a gente vê árvores que estão com o seu tronco oco e, no entanto, essas árvores ainda estão vivas, né? Por quê? Porque o xilema morto pode ter sido carcomido por cupins, por exemplo, mas existe ainda uma volta de xilema que promove o transporte de seiva elaborada, tá? Então, o xilema é central. E esse sim, ele só sobe, só carrega a seiva bruta para cima, na direção das raízes, para as folhas, como vocês estão vendo aqui nas duas animaçõezinhas que eu coloquei aqui. Descobri esses dias que não chama GIF, chama GIF, né? Então tá bom, então temos aqui ó, duas animaçõezinhas em GIF para vocês verem. Horrível falar GIF, mas enfim, se é assim o certo, vamos fazer, né? Muito bem, queridos. No próximo slide, a gente vai falar dos tipos celulares do xilema. Então, quando a gente tem pteridófitas, os tipos celulares são as traqueídes. Quando a gente tem gimnosperma, também são chamados de traqueídes. Só que o nome muda quando a gente tem as angiospermas. E aí a gente chama eles de elementos de vaso das angiospermas. Então, aqui ó, fica claro no esqueminha, né? Ó, as traqueídes, elas são mais delgadas, mais compridas, enquanto os elementos de vaso são mais espessos, né? São mais gorduchos, né? O calibre do cilindro é maior, tá bom? De novo, não esquece, xilema só conduz seiva para cima, tá bom? É só para cima, fechou? Quanto aos tecidos de sustentação, tá? A gente tem aí a função do tecido de sustentação, óbvio, né? Promover a sustentação do vegetal, promover a proteção do vegetal e muitas vezes tem a função de armazenar nutrientes ou até mesmo substâncias químicas que evitem a predação. Tá legal? Então vamos lá, vamos discutir um pouquinho os dois principais tipos de tecidos de sustentação. Um deles é o colênquima, né? O colênquima é feito de células vivas, essas células possuem um núcleo, essas células normalmente são longas, tá? E elas possuem um grande acúmulo de celulose. A celulose, diferente da lignina, ela é flexível, tá? Você pode ver no seu papel, o papel é flexível, né? Então a celulose, ela confere flexibilidade a esse tecido colenquimático, tá?
Normalmente, a gente encontra o colênquima sobre a epiderme, em folhas jovens, em caules jovens, tá? Mas ele pode ser encontrado em outros órgãos do vegetal. O mais comum é sobre a epiderme, tá? Mas pode encontrar ele, sim, em outros tipos de tecidos do vegetal. Lembrando que, de novo, confere flexibilidade. Por que a flexibilidade é tão importante para o vegetal? Se bater uma ventania e o caule for muito ereto, for muito duro, a ventania quebra o caule. Se for flexível, dobra, passou a ventania, ele volta. Tá? Por isso, essa necessidade de flexibilidade no vegetal. O próximo tecido, aqui, ó. Aqui, próximo não, desculpa, né? Aqui a gente está falando ainda do colênquima. Aqui são os tipos celulares colenquimáticos, né? São 5 básicos, né? Aqui o angular, né? Repara no depósito de celulose aqui, ó. Tá? A parte mais escura é o depósito de celulose. O angular, onde a celulose está em ângulo. Tá? O tangencial, onde o depósito de celulose tangencia toda a periferia da célula. Né? O anelar, onde forma-se um anel. Tá? Aqui, ó, o lacunar, onde a celulose se acumula nas lacunas, né, no ponto de lacuna, no ponto de encontro entre as células. E aqui, por último, a gente tem um acúmulo de celulose de forma radial na célula. Né? Então, esse aqui é o tecido colenquimático radial. Então, colênquima angular, colênquima tangencial, colênquima anelar, colênquima lacunar e colênquima radial. Esses são os 5 tipos celulares que a gente encontra nesse tecido chamado de colênquima. O esclerênquima. Você já deve ter visto vassoura de piaçava, né? Então, a piaçava é um tecido esclerenquimático. Tá? As células do tecido esclerenquimático podem ser vivas ou mortas. Tá? As vivas sempre possuem núcleo. As células do tecido esclerenquimático são normalmente muito alongadas, ao contrário do colênquima, que tem muita celulose. Aqui a gente encontra muita lignina, promovendo a impermeabilização desse tecido. Então, esse tecido ele é impermeável e muitas vezes a planta precisa de impermeabilização, dependendo da função daquele órgão ou daquele tecido. Tá? No caso, o esclerênquima promove essa impermeabilidade. Tá bom? É um tecido rígido e a gente encontra ele basicamente por todo o vegetal, principalmente quando o vegetal é jovem, tá legal? Vamos ver aqui então os tipos celulares. A gente tem as fibras e as esclereídes, né? As fibras são normalmente muito longas, promovem sustentação. Daqui a pouco, quando eu te mostrar a foto, eu te explico o que significa esse negócio de lúmen vazio. Relaxa, nós vamos ver no próximo slide. Tá? Só lembrando, então a sua vassoura de piaçava em casa é feita de fibras esclerenquimáticas. Sim, você usa ela e nem sabia, né? Tá vendo? Ou não usa, né? Não sei se você varre a casa com vassoura de piaçava. Bom, as esclereídes, já ao contrário das fibras, são tipos celulares curtinhos, tá? Você quando come uma pera e mastiga ela, se ela estiver legal, estiver gostosa, você sente uma espécie de areinha, né? Uma espécie das pedrinhas ali. Pois essas pedrinhas, essa areinha, nada mais é do que tecido esclerenquimático, são as esclereídes. Auxiliam no processo de sustentação do tecido, tá? No qual a esclereíde está inserida. Então vamos ver aqui, ó, as figurinhas. Agora você vai enxergar legal o que é esse negócio de lúmen vazio. Então olha aqui, ó, as fibras esclerenquimáticas, aqui as fibras, né? E aqui as esclereídes, os tipos de esclereídes que existem. Então isso daqui, ó, é uma célula de tecido, é uma esclereíde, né? E olha aqui, ó, o meio da célula é vazio. O meio da célula é vazio. Tá? O espaço interno, que a gente chama de lúmen, é vazio. Então aqui, ó, você tem aqui, ó, um lúmen vazio. Um lúmen vazio. E aqui, ó, nas fibras, né? Se você fizer um corte aqui transversal, olha como é que você vê esse corte. Olha aqui o meio, ó, o lúmen vazio, o lúmen oco. Não tem nada dentro do lúmen dessas células. Tá legal? Vamos para o próximo slide, então, e vamos falar um pouquinho de tecido de preenchimento. Vamos falar do parênquima. Pô, esse tecido é legal, hein? Esse cai em vestibular, você precisa ficar muito esperto. O parênquima, a função principal dele é preencher espaços dentro do vegetal, tá? Sempre é preencher. Mas isso não impede que esse tecido tenha várias outras funções acumuladas. O tecido pode ter funções acumuladas. Então, a principal função de um parênquima é preencher, mas ele pode realizar fotossíntese. Então, ele será um tecido parênquimático clorofiliano, porque ele faz fotossíntese. Ele pode armazenar, e aí ele vai ser um tecido parênquimático, dependendo do que ele armazena. Se for amido, amilífero. Se for água, aquífero. Se for ar, aerífero. Se for óleos, oleífero, tá? E por aí vai.
Tá legal? Então, o tecido parenquimático é um tecido de preenchimento fundamental, mas ele também pode assumir outras funções, tá legal? Uma outra função fundamental dele é, além da fotossíntese e além da armazenagem, é promover a regeneração do tecido quando ele sofre algum dano. Promove cicatrização e, dependendo do que ele armazena, ele pode promover defesa. Você já ouviu falar de uma plantinha chamada Comigo Ninguém Pode, né? Quando você quebra o galinho da Comigo Ninguém Pode, sai uma espécie de leitinho. Aquele leitinho é altamente tóxico. Aquele leitinho fica armazenado nos parênquimas, tá? Nos tecidos, no parênquima de armazenagem e acumulando uma função de defesa contra a predação, contra a herbivoria. Tudo bem? Bom, então, falamos já um pouquinho deles, né? Onde é que fica o tecido parenquimático clorofiliano? Ele é encontrado no meio da folha, né? Entre as duas epidermes. Então, você tem epiderme superior, epiderme inferior, e aqui você tem, no meio das duas, entre as duas epidermes, você tem o tecido parenquimático clorofiliano, feito de células vivas, e essas células realizam fotossíntese. Tá legal? Então, no mesófilo foliar, no meio da folha, a gente encontra tecido parenquimático clorofiliano constituído de células vivas que fazem fotossíntese. Quanto à forma desses tecidos, a gente pode ter duas nomenclaturas, né? Então, se essas células estão todas assim, ó, uma do ladinho da outra, formando uma paliçada, a gente chama de parênquima palissádico. Se essas células, entre elas, existem lacunas, né, espaços, a gente chama de parênquima lacunoso, tá bom? Quando o parênquima é de reserva? Bom, de novo, células vivas, e a gente pode encontrar esse parênquima em raízes, caules, sementes, em vários órgãos do vegetal, tá? Lembrando, função primordial, preencher espaços. Mas às vezes esses espaços podem ser preenchidos com células que armazenam, no caso, ar. E aí eu vou ter parênquima aerífero. Ou então armazena água, parênquima aquífero, né? Principalmente em plantas que vivem em ambientes muito secos, né? Elas precisam armazenar água para superar, né, as secas. O parênquima aerífero a gente encontra em plantas aquáticas para ajudar na sua flutuabilidade, né? O parênquima amilífero, né, reserva amido, né? Reserva nutrientes para uma época ruim para a planta, onde fica difícil obter nutriente. O parênquima oleífero, né, armazena óleos. A gente, quando espreme as azeitonas, sai aquele óleo maravilhoso que a gente adora pôr na pizza, chamado azeite. E esse óleo fica armazenado nas azeitonas em um parênquima de reserva, né? Um tecido de preenchimento que reserva óleo, chamado parênquima oleífero. Fechou? Tá, beleza, gente? Então vamos aqui, ó, vamos dar uma olhadinha nessas imagens, né? Aqui você tem um parênquima aerífero, tá? Aerífero, e aqui, ó, é onde se armazena o ar. Esse tecido a gente encontra ele basicamente em plantas aquáticas que precisam ter flutuabilidade. Aqui o parênquima aquífero, a gente encontra ele principalmente em plantas xerófitas, né, plantas de deserto, plantas que, né, não têm acesso à água e quando tem precisam armazenar essa água de todo jeito para se auxiliar num futuro problema de seca, né? Aqui o parênquima amilífero, a gente encontra muito no caule da batata, né? A batata é um caule, não sei se vocês sabem, a batata é um caule e ali tem muito amido, né? A gente encontra em raiz de batata doce, a gente encontra em várias estruturas, a gente encontra o amido, né, sendo reservado por um parênquima chamado amilífero. Aqui, ó, você tem o corte de uma folha, né? Então aqui em cima a gente tem a epiderme superior, aqui embaixo a gente tem a epiderme inferior, onde a gente encontra os estômatos, tá? E o meio, entre essas duas epidermes, a gente tem o parênquima clorofiliano, que é dividido em parênquima palissádico, lembrando, olha, fica assim um ladinho do outro, e o parênquima lacunoso, tá aqui, ó, parênquima lacunoso, existem lacunas entre as células, né, espaços entre as células. Aqui você vê, ó, olha aqui, que eu vou apontar para você ver, ó, aqui, ó, uma lacuna, aqui outra lacuna, ó. Entre essas células existem lacunas, por isso o parênquima lacunoso. Só um detalhe aqui importante para você não esquecer, já que estamos com a figura na mão, o xilema e o fluema são encontrados nas folhas. Tá? Em que local? Nas nervuras. O xilema sempre direcionado para a superfície, para a epiderme superior da folha. E o fluema sempre direcionado para a epiderme inferior da folha. Então, na parte de baixo a gente encontra o fluema, na parte de cima a gente encontra o xileminha nas folhas. Tá legal, meus queridos? Belezeira?
Bom, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Um grande beijo, fiquem com Deus, se cuidem bastante, tá? Juízo, bons estudos e qualquer coisa, grita aí que a gente tá junto. Falou, queridos. Tchau, tchau.